Sabe, quando a gente pensa em vida espiritual, é fácil imaginar uma coisa meio parada, né? Mas a verdade é que a tradição vê isso de um jeito bem diferente, como uma jornada, uma verdadeira escalada. E é justamente um mapa para essa escalada que a gente vai desvendar hoje. Então fica a pergunta: esse crescimento espiritual é um caminho plano ou é uma subida daquelas bem íngreme? Pois é, a tradição espiritual aposta forte na metáfora da escalada. Um caminho que começa lá embaixo e vai nos levando passo a passo até um topo de união, de clareza. E é essa jornada que a gente vai mapear agora. Bom, vamos começar então com essa ideia da jornada da alma. A sacada aqui é que a vida interior não é uma coisa só. Ela tem fases, tem idades, por assim dizer. E isso nos dá um mapa, sabe? Um jeito de entender o nosso próprio progresso. Olha só a definição mais formal disso. São as etapas progressivas da vida interior rumo à perfeição cristã. Mas o ponto-chave aqui, a palavra que a gente precisa prestar atenção é normal. É isso mesmo. Esse caminho não é visto como algo super excepcional, só para alguns iluminados, não. É o desenvolvimento natural da graça numa alma que está aberta, que é, como diz aqui, dócil e generosa. Então, o nosso roteiro vai seguir essa mesma lógica da escalada. Primeiro, a gente começa na base da montanha, a via purgativa. Depois, encara a subida íngreme da via iluminativa. E, claro, a chegada ao cume, com a via unitiva. E para fechar, vamos entender por que essa escalada toda é tão importante. Ok, então vamos lá. Começando a escalada. Essa é a chamada via purgativa, o estágio dos iniciantes. É o primeiro passo, a base da montanha mesmo. Pensa nisso como a infância espiritual, sabe? Aquele momento em que a gente está aprendendo a andar antes de sequer pensar em escalar. E qual é o foco principal aqui? Purificação. Basicamente é a fase da luta, daquela luta consciente contra as nossas grandes falhas. É um esforço para colocar a casa em ordem, sabe? Se livrar daquelas amarras, daquelas afeições desordenadas que nos prendem e não deixam a gente começar a subir. E olha que interessante os obstáculos dessa fase. Não estamos falando só de pecados óbvios, não. São umas amarras bem sutis que deixam a gente preso lá na base. Por exemplo, gula espiritual. O que é isso? É quando se busca mais as consolações, o sentimento bom, do que Deus em si. Tem também o orgulho espiritual, por qualquer pequeno avanço. E até mesmo aquela busca por reconhecimento no que se faz para os outros, no chamado trabalho apostólico. No fundo, é um egoísmo todo disfarçado que impede a subida de verdade. Então, para conseguir superar esses obstáculos e de fato começar a subida íngreme, os mestres espirituais falam de uma coisa chamada segunda conversão. Não é o comecinho da fé, lá atrás. É um passo a mais, um aprofundamento decisivo. É aquele momento em que a alma fala chega e decide ir além do esforço inicial, se entregar de um jeito muito mais radical. E olha só, São João da Cruz, que é um dos grandes mestres dessa jornada, dá um nome bem específico para essa transição. Ele chama de purificação passiva dos sentidos. O passivo aqui é chave. Significa que é uma purificação que a gente mais recebe do que conquista com o nosso esforço. É como se fosse um momento em que Deus mesmo intervém para purificar os nossos sentidos de um jeito que a gente sozinho não conseguiria. E é isso que abre a porta para a próxima fase. E com essa porta aberta, a gente entra na subida íngreme, a via iluminativa. Aqui é a fase dos proficientes, daqueles que já estão caminhando. É a adolescência espiritual. A subida aperta, fica mais íngreme, mas, em compensação, a vista já começa a ficar muito mais bonita. O crescimento aqui é bem mais substancial. Aqui a gente vê bem a diferença de mentalidade. Na infância, na via purgativa, o foco é muito em evitar o pecado. Já na adolescência, na iluminativa, o foco muda. É crescer em virtude, é buscar amar mais. A abordagem também muda. Sai de uma coisa mais baseada na imaginação, em parábolas, para algo que usa mais a razão, a contemplação, que começa a penetrar de verdade nos mistérios da fé, em vez de ficar só na casca. E o motor do progresso agora é outro. Depende menos do nosso esforço e muito mais do desenvolvimento de virtudes que são chamadas de infusas. Ou seja, são dons, vêm da graça. São essas virtudes que dão a força para continuar a escalada. E todas elas, sem exceção, têm um objetivo final: servir à caridade, ao amor. E a primeira, a base de tudo, é a humildade. Não tem como fugir dela.
Os grandes autores espirituais usam uma imagem ótima. A humildade é como o buraco, o alicerce que a gente precisa cavar para construir um prédio bem alto. Quanto mais alto se quer construir o prédio do amor, mais fundo tem que ser esse buraco da humildade. É o reconhecimento prático de que sozinhos não somos nada e que Deus é tudo. Depois vem a prudência infusa. E olha, super importante fazer uma distinção aqui. Isso não é ser esperto, não é astúcia, não é inteligência natural. É outra coisa. É a capacidade de enxergar e de agir em todas as pequenas decisões do dia a dia com a luz da fé. Sabe? É orientar tudo, tudinho mesmo, para aquele fim sobrenatural. E finalmente a gente chega na caridade, a rainha de todas as virtudes, o verdadeiro motor da escalada. E perceba que interessante, ela meio que resolve os problemas lá da primeira fase. A humildade combate o orgulho espiritual. A prudência infusa nos afasta daquela busca por nós mesmos. Mas é a caridade, o amor a Deus acima de tudo, que nos livra da gula espiritual. Porque com ela, a gente passa a buscar o doador e não só os seus dons. A caridade transforma tudo em um ato de amor. Bom, e agora a gente chega no trecho final da nossa escalada, a chegada ao cume, a via unitiva. Esse é o estágio dos perfeitos. É um estágio que se caracteriza por uma união com Deus que é profunda e quase constante. Mas para entrar nesse cume, é preciso uma última purificação. E essa é muito mais profunda. Lembra daquela primeira, a noite dos sentidos, que limpava o apego às consolações e às coisas externas? Então, essa agora, a noite do espírito, vai direto na raiz do problema. Ela purifica o nosso próprio intelecto, a nossa vontade. Ela elimina aquele orgulho espiritual bem sutil, sabe? Aquela última camadinha de egoísmo que ainda impede a união total com Deus. E o resultado dessa purificação final, o que acontece? É o estado de união. A presença de Deus deixa de ser só uma ideia ou um sentimento que vem e vai. Ela se torna uma realidade concreta, vivida quase o tempo todo. É um conhecimento íntimo que alguns chamam de ciência do amor. A alma já não age tanto por esforço próprio, mas é movida, quase que por instinto, pelo amor de Deus. A vontade da pessoa e a vontade de Deus se alinham de um jeito tão íntimo que a vida vira uma colaboração constante cheia de amor. Beleza, depois de mapear esse caminho todo, da base até o cume, fica a pergunta, né? Por que ter todo esse trabalho? Por que essa escalada toda importa? Essa citação aqui responde de um jeito bem direto. A vida espiritual, gente, nunca é estática. Não existe ficar parado. Ou se está subindo, ou se está escorregando para baixo. E muitas vezes sem nem perceber. O esforço de escalar não é opcional. É a única condição para não perder o que já foi conquistado. Não avançar na prática já é retroceder. Mas isso levanta uma última questão, uma bem interessante. Chegar no cume, alcançar esse estado de união, quer dizer que a jornada acabou? Fim da linha? Não tem mais para onde ir? O místico Tauler nos dá a resposta com essa exortação. O cume, na verdade, não é o fim, é um novo começo. É o início de uma vida que é vivida em união, uma vida que continua se aprofundando no infinito de Deus. A jornada, na verdade, nunca acaba. E é essa aspiração, esse desejo por essa graça, por esse caminho, que já é o próprio motor que nos empurra sempre para cima.